Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Jonas capítulo 2. Jonas 2. O tema da nossa pregação hoje é: você pode correr, mas não pode se esconder. Ok? Nós vamos ler todo o texto. Depois eu vou fazer uma breve revisão da pregação passada. E vou trazer novas ênfases e novas aplicações em cima do que foi falado na pregação passada. Vamos ler o texto, Jonas capítulo 2. Ok. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, até embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Vamos orar? Feche as suas cabeças, vamos pedir ao Senhor a sua graça. Meu Deus, ajuda-nos a ouvir e ajuda-nos, Senhor, a pregar. Ajuda, Senhor, e tem misericórdia desse pregador. Faz com que as tuas palavras nos leve ou nos fale na escola do quebrantamento. Que o Senhor possa nos levar nessa noite ao encontro real contigo. Não produzido por homem, não produzido por artimanha ou coisas artificiais, mas pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. No sermão passado, comecei afirmando o seguinte: nós não somos meros observadores das coisas. Não apenas observamos os fatos que acontecem na nossa vida, mas nós também os interpretamos. Eu não apenas vejo algo acontecer na minha vida, mas eu também tenho uma interpretação acerca desse algo. Ora, isso é fácil de ver, por exemplo, um ateu olhando para o sol nascer, ele vai dizer que aquilo ali foi alguma coisa química que aconteceu. Mas nós, cristãos, vamos olhar para o mesmo evento e vamos dar outra explicação. Nós vamos dizer, aquilo foi obra do Senhor. Ou seja, nós não apenas observamos as coisas e os fatos, mas nós também interpretamos eles. E isso tem tudo a ver quando nós estamos falando sobre os nossos planos. Quando Deus interrompe os nossos planos, que foi o meu ponto na pregação passada, nós vamos não apenas observar essa interrupção, mas também nós vamos interpretar essa interrupção de alguma forma. Como nós vamos interpretar um câncer que acontece na nossa vida? Como nós vamos interpretar um problema, uma falta de emprego num momento crucial da nossa vida? Existem basicamente duas maneiras de interpretar esse fato que acontece na nossa vida. Alguns vão ser como Paulo e vão dizer,
eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Outros vão ser como Jó, que vão olhar para o que aconteceu e vão dizer, bem, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas existe um outro rapaz na Bíblia que teve uma outra interpretação dos fatos que aconteceram com a vida dele. Foi Jonas. Jonas olha para as interrupções, de Deus na vida dele, e ele não olha aquilo, pelo menos num primeiro momento, eu vou chamar aqui de primeiro ato, como algo bom, vamos dizer assim. Num primeiro ato, e nós vimos que a maneira como Jonas interpreta tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, é basicamente querendo a morte. Na hora que acontece a tempestade, ele não, me joguem no mar, eu quero morrer mesmo, porque ele tem uma interpretação, vamos dizer assim, meio que equivocada de tudo aquilo que está acontecendo. Daí nós vimos algumas aplicações no sermão passado. A primeira foi que nossa vida é permeada de interrupções. Como Jonas, nós vamos sempre sofrer interrupções dos nossos planos. Segunda coisa que nós aprendemos é que essas interrupções são interrupções de graça. Por que elas são interrupções de graça? Porque elas são para nós um lembrete de que nossa vida não nos pertence mais. De que a nossa vida, minha vida, sua vida, se você é um cristão, não pertence mais a você. Existe um maestro que orquestra a tua vida. Você faz parte de uma grande sinfonia celestial, cuja você é chamado para tocar a sinfonia e a melodia do evangelho pelo mundo. Você não mais rege a sua própria vida, Deus rege a sua própria vida. Então essas interrupções são interrupções de graça, porque elas são um lembrete para nós, elas nos lembram que nós não nos pertencemos. Por último, nós vimos o seguinte ponto, que eu disse que era onde eu ia começar o meu sermão agora. Que Deus escolhe homens improváveis para realizar tarefas impossíveis. Mas antes, Ele leva esses homens para a escola do quebrantamento, para que eles se tornem homens mais úteis no serviço do Senhor. Deus escolhe homens improváveis para tarefas impossíveis. Mas antes disso, Ele leva esse homem para a escola do quebrantamento. E lá os quebranta, para fazer deles vasos mais úteis na obra do Senhor. E hoje nós vamos ver justamente sobre essa escola do quebrantamento. Essa escola do quebrantamento é uma escola que muitos homens de Deus têm passado ao decorrer do tempo. A W. Tozer, num livro de 1959, ele afirma, é muito improvável que quando Deus vai realizar uma grande obra, Ele não escolha um homem completamente quebrantado para fazer tal obra. Mas se esse homem não for completamente quebrantado, não há problema, porque Deus o quebranta. Spurgeon disse que 30 anos, 45 anos da vida dele, foram anos nessa escola do quebrantamento. Agora, o que seria essa escola do quebrantamento? A palavra diz, é algo dentro de nós que é completamente estraçalhado por Deus. É algo no seu coração, que Deus faz questão de quebrar completamente. Davi percebeu isso. Davi diz, Senhor, o que o Senhor aceita não são sacrifícios assim de bodes, de touros ou qualquer coisa assim. Mas o quê? O coração quebrantado e contrito é o que o Senhor não despreza. Todos nós, cedo ou mais tarde, vamos passar por uma escola do quebrantamento do Senhor. Todos nós, como cristãos, temos que trilhar um certo caminho para o céu, onde cedo ou mais tarde seremos matriculados nessa escola. Muitos são matriculados na escola do quebrantamento, mas poucos a concluem. Porque nessa escola muitas coisas acontecem na nossa vida. Deixa eu falar mais alguma coisa sobre isso antes de irmos para o texto. Às vezes muitos de nós achamos que somos invencíveis. Às vezes muitos de nós temos algo, uma capa, e os pregadores são muito tentados a isso. Você pode olhar daí de baixo, olhar assim, esse cara, ele parece invencível.
Esse pregador aí, meu irmão, é força demais, esse cara é santo, depois de terminar essa pregação, ele vai voar para o céu. E nós pensamos isso, mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque existe essa escola do quebrantamento, onde ela é uma escola secreta de Deus, o nosso coração. E muitos de vocês que estão aqui precisam ouvir isso hoje. Talvez você esteja na escola do quebrantamento do Senhor e não está interpretando bem como Jonas a princípio não interpretou. Jonas precisava passar por essa escola e ele podia até correr, mas ele não conseguiu se esconder da escola do quebrantamento que Deus preparou para ele. Deixa eu ver aqui então antes com você alguma revisão do que nós vimos no nosso sermão passado. Primeiro nós vimos que o livro de Jonas, ele é dividido em duas partes. Nós temos aqui um primeiro ato e um segundo ato. O livro de Jonas, ele coloca Deus logo no início aqui do livro. E Deus justamente no centro desse livro. O capítulo 3 de Jonas, ele é um recomeço para Jonas. As mesmas palavras do capítulo 1, versículo 1, são repetidas no capítulo 3, no verso 1. É como se Deus dissesse assim, ok, vamos resetar tudo, começa tudo de novo, mais uma chance para você, Jonas. Agora, o que é interessante é que, na organização literária desse livro, nós observamos que ele, na primeira parte dele, ele possui um cenário sendo organizado, ele possui um pré-ápice, que é no momento em que Jonas está com os marinheiros ali, e ele possui um ápice, que é o momento onde Jonas ora ao Senhor, no capítulo 2. No segundo parte, que começa no capítulo 3, nós vemos a mesma coisa, um cenário sendo organizado e um pré-ápice aqui, que é Jonas agora com os ninivitas. E aí tem um ápice, que é de novo ele falando com o Senhor, e depois um pós-ápice, onde o autor do livro explica tudo o que aconteceu. É como se ele desse um checkmate para dizer assim, agora você vai entender o que estava se passando pela cabeça de Jonas. Agora, o que nós vimos é que nesse livro nós temos uma narrativa, e essa narrativa se mistura muito com uma sátira, porque existem muitas coisas assim meio que estranhas, provocativas. Nós observamos que os marinheiros se convertem, o rei de Nínive, o grande rei de Nínive se converte, as vacas se convertem, mas Jonas continua com essa cara de irado aí nessa foto. Ou seja, é como se, rapaz, todos aqueles que não fazem parte da comunidade de Israel, eles se convertem, mas Jonas não, o profeta de Deus não. Isso é muito irônico. Aí, no início, nós vemos que Deus dá um chamado para Jonas. E no momento que a gente espera um profeta dizer assim, ok, Senhor, envia-me a mim, não é isso que acontece. O que acontece é que o cara, ele não fala nada. Gente, alguns profetas poderiam até dizer, não, Senhor, eu sou muito novo, eu sou muito aquilo, eu sou muito... Não, Jonas nem falar, ele fala. Ele corre, se você pega aqui Israel bem aqui, Nínive talvez ficava por aqui, na região da Assíria, mas ele vai para o outro lado, querendo ir para Tarsis. Ele vai completamente para um caminho oposto ao que Deus tinha mandado ele ir. Bem, Deus mandou ele ir para uma área assim meio tensa, né? Você tem a Síria, a Babilônia aqui, a Pérsia aqui, então o negócio estava meio tenso para o outro lado. O que ele faz? Ele corre para o outro. A grande pergunta que nós devemos fazer é, por que Jonas correu? Por que Jonas não atendeu o chamado de Deus para a vida dele? E sem querer dar muito spoiler, mas no capítulo 4 nós vamos observar o motivo. Deixa eu dizer um motivo para você. Jonas não compartilhava das preocupações de Deus. Jonas não compartilhava do coração de Deus. E por não compartilhar do coração de Deus, ele corre dos planos de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Esse sou eu. Nós olhamos para Jonas e Jonas, cara, pisou na bola, Senhor, me escolhe. Não. Nós fazemos isso. Nós olhamos para os planos de Deus e nós dizemos, não, esse plano aí, Senhor, que está acontecendo, vamos dar uma mudadinha nele. E o interessante é que ele corre, ele vai para Tarsis, e nós vimos o motivo que ele corre para Tarsis. Ele não corre numa ideia de querer simplesmente se esconder do Senhor.
Ele corre porque em Tarsis tem uma grande histórico de que lá a mensagem do Senhor ainda não tinha chegado. Não havia profetas lá, não havia palavra revelada de Deus ainda em Tarsis. Ele queria ir para um lugar onde não houvesse nenhum profeta para se meter na vida dele. Não houvesse nenhuma palavra de Deus revelada para falar: ei, Jonas, você está errado. Ele queria ir para um lugar onde ele não ouvisse nada de Deus. Nós podemos não correr para algum lugar, mas existem áreas da nossa vida, foi o que nós vimos, onde nós podemos estar correndo da palavra revelada de Deus. Talvez um relacionamento que nós olhamos e assim: não, Senhor, aqui é do meu jeito. Aquela outra parte da minha vida é do teu jeito, mas essa aqui é do meu jeito. Nós podemos estar correndo da revelação de Deus em várias áreas da nossa vida. Então, meu irmão, nós não somos diferentes de Jonas. Agora, o interessante é que ele não apenas corre, mas ele corre para um local, e todas as vezes que ele corre do Senhor, o autor do livro descreve que ele vai para baixo. É sempre assim: e desceu Jonas para, e desceu Jonas para. Até ele desce tanto que ele chega lá no fundamento da terra. Ele mesmo diz no Salmo. Porque ele desceu muito. O que significa esse descer? Revisão para você aqui. É porque cada vez que Jonas se afastava do plano e do propósito de Deus, ele entrava numa região de perigo. Todas as vezes que eu e você nos afastamos da vontade de Deus, nós entramos numa região, numa zona de perigo. Pastor, o senhor está me ameaçando? Não, estou dizendo que nosso coração ele pode começar a se endurecer mais, se endurecer mais. Daqui a pouco a gente diz: não, Senhor, nessa área aqui sou eu. Não, Senhor, eu não quero mais saber de nenhuma área. E nós vamos nos afastando de Deus. Nós vamos nos afastando de forma que o nosso coração vai se endurecendo para Deus. Daqui a pouco nós desprezamos tudo de Deus. Nós não queremos mais saber de Deus. Então Jonas, ele vai para uma área de perigo, mas Jonas começa a ter uma grande tempestade. É que Deus produz essa tempestade. E a Bíblia diz que Jonas vai lá para baixo fazer o quê? Orar. Não, Jonas vai dormir. Okay? Agora, como? Eu não sei que o cara consegue dormir numa situação dessa. Alguns eruditos falam que esse dormir de Jonas era uma forma dele receber alguma revelação profética. Mas, particularmente, eu penso que isso é esticar demais. O sono de Jonas, na verdade, revela uma completa desdém da vontade de Deus. O que está acontecendo com ele? Então, enquanto ele está aqui, os marinheiros dizem: ora, clama ao teu Deus. E depois o que acontece é que eles descobrem que é Jonas o problema. E eles perguntam: quem é você? Então Jonas diz: bem, eu adoro o Senhor, que fez o mar, que fez a terra. Ou seja, ele diz: ei, eu sou um profeta do Senhor. Então os marinheiros perguntam: e o que aconteceu? Não, eu estou fugindo do Senhor. Eu sou um profeta, adorador do Senhor. Aí ele diz assim: não, o que você está fazendo? Eu estou fugindo. Por que eu estou fugindo? Alguma coisa está errada com Jonas. As suas palavras não casam com as suas ações. As palavras de Jonas pareciam ser simplesmente coisas externas, mas não era algo que refletia de fato quem ele era no coração. Porque muitas vezes nós podemos ser assim, uma vida e a vida nos nossos pensamentos, ser uma vida completamente marcada por um distanciamento de Deus profundo. Mas Deus está preparando algo para Jonas. O que acontece é que, olha a cara de Jonas. O que acontece é que Jonas diz assim: faça o seguinte, me joga no mar. Por quê, gente? Jonas queria morrer. A ideia que eu tenho desse texto é que toda vez que Jonas fala algo com relação ao propósito de Deus, ao que está acontecendo ao seu redor, ele tem uma ideia de querer morrer. Mas a ideia dele de querer morrer é uma espécie de maneira de manipular a mão de Deus.
Tipo assim, a gente vai ver isso já já. Senhor, eu vou morrer mesmo. Aí o Senhor vai ver que eu quero morrer, aí vai lá e vai me salvar e tudo mais. Jonas está procurando manipular Deus, mas ele é jogado no mar. Quando ele é jogado no mar, a Bíblia diz que primeiro tudo se acalma. E os marinheiros, eles adoram o Senhor e oferecem sacrifício ao Senhor. Agora vamos para frente. Daí o que acontece? O texto que nós vamos ler diz que Deus preparou um grande peixe. Mas esse grande peixe que Deus preparou não foi qualquer um. Essa palavra preparou, algumas versões têm deparou, uma coisa assim estranha. Mas essa palavra preparou significa que Deus escolheu aquele específico para Jonas. É como se Deus pegasse uma métrica e fizesse assim, esse aqui é para Jonas. É esse peixe. Não foi algo por acaso. Jonas não foi jogado, aí de repente ia passando um peixe aqui. Não foi. O próprio Deus preparou isso para ele. Não bem como esse. Mas ele diz que agora ele vai morrer com isso. Agora, quando nós olhamos para o capítulo 2, Jonas está no ventre do peixe. Nesse momento agora, a Bíblia vai relatar a oração dele ali. Na narrativa, você percebe que o autor do livro é como se ele pisasse assim no freio e nos desse um slowdown, um negócio de puxar a gente, assim, olha, a narrativa está rápida até aqui. Jonas é jogado no mar, acontece tudo aquilo, mas nessa hora, a mudança de gênero de uma narrativa para uma poesia nos faz dar um freio de tal forma que agora ele quer que nós leiamos, vejamos tudo bem devagar, para que a gente sinta realmente o que Jonas está passando aqui. E o mais interessante é que nessa oração, Jonas faz uma mistura de salmos. Veja comigo, eu não vou colocar todos aqui, mas logo no início Jonas ora, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste. Veja que isso é igual ao Salmo 121, quando ele diz, na minha angústia clamo ao Senhor, ele me ouve. Ou o Salmo 18:6, da minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Mas lá na frente ele vai falar do templo, Jonas, então parece que reflete muito o Salmo 18. É como se Jonas não quisesse usar as suas próprias palavras no seu momento de oração, então ele compila vários salmos e junta esses salmos e ele começa a orar esses salmos. O que revela muito do coração de Jonas, como nós vamos ver. Agora veja comigo aqui esse trecho. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Um personagem introduzido na narrativa é esse grande peixe. E quando nós observamos, por que esse grande peixe? Qual é o papel dele? Veja comigo o que acontece aqui. Nós vemos ele aparecendo no final do capítulo 1, um grande peixe para que tragasse Jonas. Nós vemos ele aparecendo ainda no capítulo 1, esteve Jonas no ventre do grande peixe. E nós vemos ele uma terceira vez aqui no 2:1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Para a gente entender o porquê que esse grande peixe é introduzido agora na narrativa, nós precisamos entender isso aqui. Por quê? Parece que aqui nós ainda não entendemos bem o que significa esse grande peixe. Parece que, será que esse grande peixe vai matar Jonas? Será que ele vai acabar com a vida de Jonas? Mas quando aparece aqui, e esteve Jonas no ventre do peixe, o autor do livro, ele usa uma palavra masculina aqui para peixe. Aqui comum, tanto masculino como feminino, aqui masculino, peixe. Quando ele vai citar o peixe a terceira vez, ele não cita mais masculino. Ele agora cita a palavra, para hebraico, peixe feminino. Mas assim, mudou o peixe agora. Jonas cai no peixe masculino e depois está dentro do ventre do peixe feminino, que é isso que está acontecendo. Mas o que nós observamos, que eu penso que está acontecendo aqui, é que aqui, nesse primeiro momento, esse tragar parece ser um julgamento de Deus para com Jonas. Porque essa palavra tragar, no Antigo Testamento, aparece muito num contexto de julgamento de Deus. Onde Deus finalmente vai julgar o profeta para a sua desobediência. Mas o autor muda a ideia
E ele coloca um peixe feminino aqui para colar junto com essa palavra chamada ventre. O que é o ventre? É uma ideia mais de nascer aonde um filho está, aonde um bebê ele é gerado. É como se o autor estivesse dizendo, olha, esse peixe parece ser um julgamento de Deus para Jonas, mas na verdade é o lugar onde Deus está gerando Jonas novamente. Não é um lugar de julgamento para Jonas, mas de salvação através do julgamento para Jonas. É como se fosse o lugar onde Deus fosse tratar com ele, dar vida novamente para Jonas. E aqui nós temos que parar um pouquinho, porque aqui é o lugar onde nós observamos por que um peixe dessa forma. Por que Deus prepara esse peixe? Por que não um pequeno naviozinho aonde Deus vai tratando com Jonas? Porque é isso que eu chamei no sermão passado de a misericórdia severa. Muitas vezes nós precisamos da misericórdia severa de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos que Deus nos leve para lugares, que Deus nos leve para certas situações, porque as situações que nós vivemos parece que nos embriagou de tal forma que nós continuamos sempre correndo de Deus e rebeldes para com Deus. A misericórdia severa é o primeiro ponto da escola do quebrantamento que Jonas precisava passar. Era onde Jonas iria ser completamente quebrado ali dentro. E nessa escola do quebrantamento, a misericórdia severa, ela tem que vir nas nossas vidas. É como se Jonas estivesse dentro daquele peixe, imagina que não está ali dentro. Eu fico imaginando a sujeira que não estava ali dentro. Os peixinhos, os peixinhos perto de Jonas aqui, cheio de alga, um negócio assim, tudo nojento. Às vezes, mas foi o que Deus preparou para Jonas? Ora, o que Deus preparou não era para ser algo grandioso, assim, pomposo, uma cama zona para Jonas, não. Veja bem, Deus às vezes nos leva para lugares assim, onde as circunstâncias, elas parecem ser terríveis, mas é lá mesmo onde nós deveríamos estar. Aprenda uma coisa aqui. Jonas poderia não estar no lugar mais feliz para ele, mas era o melhor lugar que ele precisava estar para aprender uma lição de Deus. Muitas vezes nós não vamos para lugares felizes para nós, que parece ser o melhor lugar para nós, mas é o melhor lugar onde nós podemos aprender as lições de Deus. Então ele ora a Deus. No ventre do peixe. É como se o autor criasse aqui agora uma circunstância que fez Jonas fazer algo. É como se tudo aquilo que aconteceu colocasse Jonas agora numa espécie de desespero e não tinha nada mais do que ele fazer a não ser orar ao Senhor. É como se a circunstância do peixe levasse Jonas a não ter mais saída. Agora não tem mais para onde correr, camarada. Agora não tem mais porta não para tu passar não. Todas as portas fecharam. Para onde você vai, Jonas? E aí é o outro ponto da escola do quebrantamento. Deus nos coloca, através da sua misericórdia severa, em certas circunstâncias difíceis, de tal forma que nós não temos mais o que fazer, senão dobrar o nosso joelho e ir diante dele, porque ele é a nossa única esperança. Observa que no capítulo 1, Jonas não fala com Deus em nenhum minuto. Observa que ele está sempre desprezando Deus, mas nesse momento, as circunstâncias levaram Jonas a orar. Nós somos teimosos para orar. Às vezes Deus precisa nos levar a circunstâncias assim, para que finalmente a gente dobre o nosso joelho e ore a Ele. Jonas não ora quando os marinheiros dizem assim, ore ao seu Deus, ele não ora. Veja que o autor deixa isso marcado quando ele diz, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E aqui ele não usa a palavra Senhor do Antigo Testamento, geralmente. Ele usa a mesma palavra lá dos marinheiros. É como se fosse assim, Jonas está meio que atrasado, está meio emperrado o vídeo dele. Ele era para ter orado lá atrás, e só agora ele vai orar.
Porque é isso que Deus está fazendo com Jonas, o levando para circunstâncias tão apertadas que agora ele tem que dobrar os seus joelhos, ou ele tem que ir ao Senhor em oração. Beco sem saída é justamente a escola do quebrantamento do Senhor. Agora, quando nós olhamos aqui, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei. O alvo do Senhor não é simplesmente nos levar a orar através das circunstâncias. O alvo do Senhor é ir diretamente no nosso coração, que é onde nós precisamos ser transformados. É por isso que agora Jonas diz: na minha angústia. Se no primeiro ponto ele diz no ventre do peixe, falando de circunstâncias externas, agora ele fala de uma circunstância interna. Foi na minha aflição que eu clamei ao Senhor. O alvo das circunstâncias más que nos aparecem é justamente ir lá aonde ninguém pode ir, no nosso coração. E Deus está indo lá no coração de Jonas de tal forma que ele diz: foi na minha angústia. Mas ele não diz mais do ventre do peixe, ele agora diz do ventre do abismo, ou do Sheol. É como se ele estivesse dizendo assim: eu cheguei na porta da morte, e agora é só bater e eu vou entrar. Por quê? Geralmente esse abismo aí, esse Sheol aí, essa ideia de morte, era onde as pessoas estavam, aonde os mortos iam. Nas mitologias dizem que era debaixo das profundezas do mar, existia um local aonde os mortos estavam. Jonas está meio que dizendo assim: eu cheguei agora perto da morte. Como se ele estivesse dizendo assim: eu fui longe demais, Senhor. Eu fui longe demais. Mas ainda assim, o Senhor me escutou. Veja que Jonas reconhece: e tu, não mais ele, mas tu, ouviste a minha voz. Na escola do quebrantamento, eu não aprendo apenas que eu tenho que orar. Na escola do quebrantamento, eu também aprendo que essa oração não pode ser algo externo, mas é uma necessidade profunda do meu coração. De forma que eu aprendo que mesmo num ambiente mais terrível da minha vida, o Senhor ainda me escuta. Deixa eu dizer isso para você, talvez você precise ouvir isso hoje. Deus escuta as suas orações. E nós, muitas vezes, esquecemos disso. Às vezes, nós oramos assim: eu vou orar aqui, Senhor, daqui a pouco chega aí, ou não chega. Como se Deus não tivesse nem aí para as nossas orações, mas o que Jonas está dizendo é que não importa o quão longe ele foi, o Senhor escuta. E tu me ouviste. Aí ele diz: pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Mais uma vez ele está dizendo: eu cheguei agora no fundo do poço, e é como se eu não tivesse mais saída. Mas ele reconhece uma saída. Qual é a saída de Jonas? Orar ao Deus que no capítulo 1 ele desprezou. Existe uma história do World Trade Center, o que aconteceu no 11 de setembro, de um pessoal que filma, um câmera. Ele estava filmando para uma rede de televisão, é isso que eu quero dizer, uma rede de televisão. E de repente ele está ali filmando, ele se empolga, ele vai muito perto daqueles prédios. Só que se você recorda, o atentado acontece em duas partes, né? Primeiro é um que cai, depois é o outro que cai. Só que nesse intervalo ele se aproximou muito. E foi quando veio o outro avião e derrubou tudo. E aparece que ele começa a correr, ele estava filmando, ele começa a correr e não dá mais para ver nada, é só os pés dele enquanto ele corre.
Enquanto ele corre, só dá para ouvir a voz dele dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. E ele sobreviveu. Depois foram fazer uma entrevista com ele. Você estava gritando, você é ateu, e naquele finalmente você se aceitou a Jesus? Não, eu era cristão mesmo. E eu sabia que o único ali que importava naquela hora era o Senhor. Assim somos nós. Para nós não existe lugar sem saída. Nós sempre temos uma saída. É a oração. Quando oramos ao Senhor, quando as circunstâncias parecem sempre terríveis, nós sabemos que nós temos uma saída. A oração. A oração. É para onde Deus quer nos levar. E ele diz: tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ô Jonas, você está finalmente reconhecendo que as coisas não acontecem por acaso. Que tudo que estava acontecendo era a mão do Senhor. As interrupções que acontecem na nossa vida, as circunstâncias que acontecem na nossa vida, cada hora, cada minuto, escute, não é obra do acaso, é a mão do Senhor. Agora, acontece uma virada aqui, ok? Existem duas coisas aqui para me terminar. A primeira, parece que Jonas chega assim quase para realmente ser quebrantado. Mas, parece que ele não se forma na escola do quebrantamento. Por dois motivos. O primeiro é esse texto. Até aqui Jonas vem reconhecendo que o Senhor tem feito algo por a vida dele, que o Senhor foi lá, que o Senhor mudou. Mas aqui acontece uma confusão sintática, ok? Eu não ia botar aqui porque o hebraico dá uma sensação que você está vendo uma língua de ET. Mas aqui acontece uma virada muito grande. Agora, olha o ponto que eu quero destacar. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Até aqui era o Senhor vindo de lá, mas nesse momento Jonas muda. Diz assim: não, a minha oração chegou lá. Peraí, Jonas, não foi o Senhor que ouviu aonde você estava e agora é você que se lembrou do Senhor? Jonas está querendo ser o herói da sua própria história. Jonas está querendo mudar o jogo no final da oração. Tipo assim, Jonas, cara, está nos 46, já está nos acréscimos, e tu está mudando o discurso, dizendo que foi a tua força, dizendo que você que lembrou do Senhor, e você é que foi a sua oração que subiu. Esse, irmão, é Jonas. Ele quer ser o herói da sua própria história. Nós sempre estamos querendo ser o herói da nossa própria história. Mas nós não somos o herói da nossa própria história. Na verdade, nós somos os vilões. É Deus em sua graça que nos resgata. É Deus na sua infinita misericórdia que nos resgata. Só existe um super-herói. É Jesus. É Jesus. Esse super-herói, ele mudou a minha vida. E se você veio aqui, talvez você esteja visitando, deixa eu dizer uma coisa: você não é o super-herói da sua própria história. O seu dinheiro não é o herói da sua história. O seu carro, o seu emprego não é o herói da sua história. Só existe um que pode ser o herói da sua história. É Jesus. Ele é o verdadeiro super-herói. Estava conversando com o filhinho da Medinita sobre Dragon Ball Z e mostrando para ele como Jesus é muito melhor do que Goku. Goku precisa fazer uma Genkidama e quase morre para poder vencer o céu. Mas Jesus não tem essa. Os seus atos não são tentativas. Os atos de Jesus são feitos completamente 100% poderoso, soberano, porque Ele é Deus. Nós não somos o herói da nossa própria história. Agora deixa eu terminar aqui. Ele diz ainda: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Quem são esses que se entregam à idolatria? São os marinheiros lá.
É tanto que ele está se voltando para os marinheiros e ele está dizendo assim, ó: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Ele está dizendo assim: os marinheiros lá, Senhor, eles podem até te abandonar, mas Jonas está por fora de que os marinheiros já fizeram foi pagar os votos que tinham prometido, que era fazer sacrifício. Mas olha o que Jonas diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Aí a ideia é: mas Jonas, capítulo 3, tu vai correr de novo, Jonas, tu vai ficar irado também, Jonas. Veja como acontece uma virada aqui. Aí ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Primeiro ponto, Jonas tinha uma oração ortodoxa, mas não um coração quebrantado. Nós podemos ter uma oração muito ortodoxa, mas ser externa e não tocar o coração de fato. Segundo, ele fala verdades como essa, mas ele não quer as implicações dessa verdade. Ok? Ao Senhor pertence a salvação. É dele que pertence a salvação. Ele está falando de como Deus é soberano. Nós não somos salvos porque nós queremos de forma última, mas porque Deus quis no ato de amor. É isso que ele está dizendo. Mas ao mesmo tempo, Jonas, ele não está se ligando em todas as implicações dessa verdade. Ora, se é o Senhor que pertence à salvação, Jonas, por que é que tu quer limitar a salvação a Nínive? Por que você não quer ir lá pregar? Por que você está irado com eles? Muitas vezes nós estamos, irmãos, falando apenas verdades e não nos tocamos para as implicações dessa verdade. Dizer que Deus é soberano tem que afetar a nossa vida, tem que afetar tudo que nós vemos. Uma outra coisa é que aqui Jonas entende finalmente, de uma forma mais positiva agora, de que é ao Senhor que pertence a salvação, ou seja, é Ele que move todas as coisas. Deus conhece o coração de Jonas, é por isso que isso acontece, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas, a terra. Lá vai ele. Esse vômito aqui no Antigo Testamento é justamente a forma de Deus expressar o nojo que Ele tem pelo orgulho. Sempre você vai ver essa linguagem. E aqui é como se Deus estivesse dizendo: você não se formou na escola do quebrantamento. Ainda existe muita coisa para aprender. Jonas, ainda vou tratar com você. Deixa eu terminar aqui. Primeiro, situações ou circunstâncias difíceis são oportunidades de Deus para orarmos. Segundo, ninguém aqui está livre da grande necessidade da misericórdia de Deus. Correr de um Deus assim é tolice. Seu amor e cuidado por nós merece a nossa vida, não apenas os nossos lábios. Talvez você diga: ok, eu sou Jonas, eu fui longe demais, eu fracassei. E agora? E agora você tem um exemplo na história de Jonas, da furiosa e implacável misericórdia de Deus. Jonas foi até o fundo do poço, e lá estava o Senhor com ele, ouvindo a oração dele. Jonas é uma poderosa imagem do incansável amor de Deus por nós. Ok. Tenha um profundo foco na sua missão, mas não esqueça que você é profundamente necessitado daquele que te deu a tua missão. Você percebe, irmão, que aqui mora a nossa esperança para tudo, para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa igreja? Que aquele que nos deu uma missão não significa que agora somos autônomos para fazer essa missão e temos a força necessária para fazer essa missão. Mesmo que recebemos uma missão de Deus, nós ainda somos completamente dependentes dele. Você ainda é completamente dependente de Deus, mamãe, para cuidar do seu filho. Não significa que você tem todas as forças do mundo, que você é implacável. Não, mas que Cristo, aquele que te deu a missão, pode te dar a força necessária.
Você percebe, marido, como aqui mora a nossa esperança? Deus te deu uma missão para a tua casa, para a tua esposa, mas não significa que você tem toda a força necessária para fazer isso. Você ainda depende daquele que te deu a missão. É aqui que mora a nossa esperança, para nos levantarmos toda manhã e entender que o fato de Deus ter nos mandado fazer alguma coisa não significa que somos autônomos para fazê-la com as nossas próprias forças. Nós ainda dependemos daquele que nos deu uma missão, o Senhor. Vamos orar. Deus, essa é a escola, Senhor, que um dia todos vamos passar, ou alguns estão passando. Mas que naquele ponto, Senhor, nós possamos entender que todas as portas fechadas não significa o desespero, mas significa, acima de tudo, Senhor, que temos o Senhor a quem recorrer. A nossa única saída é o Senhor. E nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.